E aí, pessoal, e Renato Portaluppi falou. A entrevista, o que existe por trás das palavras de Renato Portaluppi. Esclarecimentos. Isso mesmo, nós conhecemos os fatos. Ontem, nós conhecemos os porquês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Antes, muita atenção ao recado da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixa o FGTS lá parado, o governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Basta que você entre agora na descrição desse vídeo. Tem um WhatsApp ali. Converse com o pessoal da Mais Ágil e antecipe esse valor. É muito rápido, sem burocracia, vale a pena. Mais Ágil é a solução. Ontem à noite, eu vi algumas vezes já. Renato Portaluppi, o treinador que por 5 anos comandou uma era vitoriosa do Grêmio, falou ao Tá Na Área, lá do Sport TV. Tem muitas frases postas aqui, mas eu gosto de confrontar os fatos, porque tem uma frase que explica tudo. Tudo que a gente vê hoje, a gente entende as virtudes e principalmente os defeitos, a construção do fracasso do Grêmio. Renato, em determinado momento, ele faz a seguinte frase sobre o CT. Se você é competente, tem que ter pelo menos a chave do CT como eu tinha. Eu tomava todas as decisões, me metia em todos os departamentos e a coisa andava do jeito que eu queria e como tinha que ser. Vou repetir. Se você é competente, tem que ter pelo menos a chave do CT como eu tinha. Eu tomava todas as decisões, me metia em todos os departamentos e a coisa andava do jeito que eu queria e como tinha que ser. Gente, aqui explica tudo. Vocês lembram quando o Grêmio demitiu todo o vestiário? Márcio Bolzoni, médico, 2018. Vocês lembram? Felipe do Canto, médico, 2018. Vocês lembram? Rogerinho, preparador físico. Vocês lembram? Rogerião, estrutura do vestiário. João Paulo Fontoura, assessor de imprensa. Vocês lembram? A grande mudança estrutural do vestiário, que todos colocam a culpa em Romildo e em Carlos Amodeu, porque os próprios dirigentes foram à linha de frente para dizer: estamos reestruturando e tal. Não. A explicação está aqui. Pela palavra de Renato Portaluppi, o grande comandante das vitórias e também das decisões erradas. Se é verdade aqui que Renato chega em setembro de 16 e em novembro de 16 o Grêmio volta a vencer a Copa do Brasil e o ano de 2017 o Grêmio volta a vencer a Libertadores, e isso aqui determina que Renato vire uma estátua na arena, porque foi determinante e justo a Renato Portaluppi, também é preciso falar aqui por que nós chegamos nesse momento. Por que jogadores como Paulo Miranda, como David Braz, como Paulo Vitor, como Vanderlei ganharam o que ganharam. Essas estruturas, elas precisam discutir. E aí a gente tem que agradecer Renato Portaluppi por finalmente esclarecer as dúvidas que todos tinham. Porque no Grêmio, muitas vezes se tinha a ideia, as conquistas estão de um lado e os derrotados estão do outro.
separando o CT da arena. Que Renato ontem fez isso. Eu não tinha a chave do clube, mas eu tinha a chave do CT. E o futebol está no CT. O clube paga o futebol. O Renato organizava, pedia e o clube pagava. É isso. E eu acho muito interessante que a gente discuta, e está aqui alguém que tem no Renato um dos maiores ídolos da história do Grêmio, e ele é de fato, só que a gente tem que olhar o tamanho do problema do Grêmio hoje diante de todos esses aspectos. A maior crítica que eu faço ao presidente Romildo, eu aumentei ontem. Eu dobrei a crítica ontem. O presidente Romildo foi, sim, omisso diante do que estava acontecendo dentro do CT. O presidente Romildo não decidia sobre os departamentos dentro do CT, o médico, o físico e nas contratações. Ele aprovava e pagava. Era isso. E quando tu começa a ver os pontos disso, é que tu começa a entender por que a gente está aqui. E mais, por que o ambiente se desmanchou a partir da saída do Renato. Renato era o grande comandante da estrutura do CT. Um treinador, os outros que entraram não conseguiram romper com a estrutura que foi montada com méritos por Renato Portaluppi. Interessante, né? Eu acho muito interessante esse ponto, por quê? Porque a gente começa a tentar entender e começa a buscar problemas, e às vezes os problemas estão postos na nossa frente. E quando existe, com a humildade que o Renato falou ontem, no esclarecimento disso, a gente pelo menos sabe como as coisas se desenvolveram. Como as coisas... O Renato ainda no final, ele bate... é subliminar, mas ele também fala, ó, no momento em que você possui no clube pessoas que não são competentes e não entendem do babado, não tendo pessoas ao lado para consertar as bobagens que possam ser feitas, pode ter certeza que vai estourar e a conta vai chegar. Tem muita gente que possui o poder da caneta, mas não entende absolutamente nada. No momento em que você possui, isso é frase do Renato, pessoas que não são competentes e não entendem do babado, não tendo pessoas ao lado para consertar as bobagens que possam ser feitas, pode ter certeza que vai estourar e a conta vai chegar. Tem muita gente que possui o poder da caneta, mas não entende absolutamente nada. Eu posso ver isso aqui de dois lados. Vocês entenderam? Vocês entenderam. Que loucura isso. Aí ele termina falando do Grêmio. Eu sei o que está acontecendo no Grêmio, porém não cabe a mim falar, mas sim as pessoas que estão no clube. Eu tenho um ditado que futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Só que muitos possuem o poder da caneta, isso sendo remunerados ou não. E aí termina. No momento em que você possui no clube pessoas que não são competentes e que não entendem do babado, não tendo pessoas ao lado para consertar as bobagens que possam ser feitas, pode ter certeza que vai estourar e a conta vai chegar. Verdade. Tu só não sabe para que lado. A frase é tão bem feita e ela tem tanto valor e ela tem tanto significado, tu só não sabe para que lado. Por quê? Porque começa dizendo, eu tinha a chave do CT. Todo treinador que se garante tem que ter a chave do CT. E aí? Renato esclareceu, ao menos, as demissões e o desmantelamento do ambiente do Grêmio. Eu tive a informação do tamanho dos contratos que o Grêmio teve nesse período. E eu vou confessar para vocês, me deu ojeriza de falar. Eu não vou falar nisso. Uma das poucas coisas que eu não vou falar neste espaço é o tamanho
do custo que o Grêmio fez neste período de 2016 até hoje. O tamanho do custo do Grêmio é uma coisa fora da realidade. E eu confesso que isso eu não vou falar, porque mexe com remuneração das pessoas estruturais, quem mais ganhou dinheiro, por exemplo, neste período. E acho que nem cabe mais a gente olhar, nós temos que olhar para frente. Mas jamais esquecer o que aconteceu. A estrutura que começou com o Fábio Koff, que começou com o presidente Romildo, e o desmantelamento a alto custo, um custo esportivo e um custo de remuneração que ocorreu no Grêmio depois disso. Tá tudo esclarecido, gente. Tudo esclarecido. O Grêmio tinha uma liderança que comandava a estrutura. Essa liderança saiu. O Grêmio não conseguiu desmanchar a estrutura. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Tudo está esclarecido pela palavra do treinador, do grande ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.